Imortalidade, a gente sempre se fascinou por essa ideia, né? Mas e se o segredo não fosse tipo viver para sempre, mas sim construir algo que dure para sempre? Pois é, nessa nossa análise a gente vai explorar exatamente isso, o caminho para uma imortalidade psicológica. A gente vai ver o passo a passo de como é possível dar um significado tão grande para a vida que ele simplesmente continua. Então, a grande questão é essa, né? Como é que a gente deixa uma marca no mundo? Uma marca que, sabe, fique aqui depois que a gente se for. É um desejo que todo mundo tem, lá no fundo, de sentir que a vida significou alguma coisa. E olha, a psicologia tem uma resposta bem interessante para isso. Ok, o primeiro passo nesse caminho é uma palavra que parece complicada, mas não é. Transcendência. E não tem nada de místico aqui. É basicamente o ato de ir além de si. Sabe quando a gente para de olhar só para as nossas próprias necessidades e se conecta com algo maior? Pode ser a família, a comunidade, uma causa, qualquer coisa. Isso é transcender. E para ajudar a gente a navegar nessa jornada, existe uma espécie de mapa da vida. Quem criou esse mapa foi um psicanalista chamado Erik Erikson. Ele sacou que a nossa vida não é uma linha reta. Pelo contrário, ela é dividida em estágios e cada um deles tem seus próprios desafios. E, claro, suas chances de crescimento. Olha só, aqui estão os 8 estágios que o Erikson mapeou. A gente começa lá na infância aprendendo sobre confiança, depois passa pela adolescência buscando uma identidade. Cada fase vai preparando a gente para a próxima. Mas eu quero que a gente preste muita atenção no 7º estágio. Esse aí, generatividade versus estagnação. É aqui, mais ou menos na meia-idade, que a coisa pega. É quando a pergunta sobre o nosso legado bate forte. É tipo um ponto de virada crucial. Então, esse é o grande conflito. É encruzilhada no nosso caminho para tal da imortalidade psicológica. De um lado, a gente tem a chance de gerar, que é basicamente criar, cuidar, contribuir para o mundo. Do outro, a gente corre o risco de estagnar, que é ficar parado, sabe? Focado só em si, sem se conectar com o futuro. É bem claro quando a gente olha lado a lado, né? A generatividade é um movimento para fora. É sobre cuidar, orientar as novas gerações, construir coisas que vão ficar. Já a estagnação é o contrário. É um movimento para dentro. A pessoa se fecha, sente que não está produzindo nada de útil e acaba se desconectando da sociedade. E o mais legal é que o Erikson pensou na generatividade de uma forma super ampla. Não é só sobre ter filhos, não. É sobre gerar. Gerar ideias, criar projetos, ser um mentor para alguém mais novo, sabe? Pensa num artista que faz uma obra que toca as pessoas, ou um professor que muda a vida de um aluno. Tudo isso é generatividade. É qualquer coisa que a gente cria e que contribui para o mundo. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia. A decisão de ter filhos mais tarde, um fenômeno que a gente chama de parentalidade tardia, é um exemplo perfeito de generatividade em ação. Geralmente, quem decide ter filhos mais tarde faz isso de uma forma muito mais planejada, muito consciente. Muitas vezes a pessoa já tem uma carreira consolidada, uma estabilidade financeira, e isso permite pensar com calma sobre o futuro, sobre que tipo de legado e que valores quer passar adiante. Claro que também existem os desafios, né? Preocupações com a saúde, a necessidade de ter uma boa rede de apoio, mas a decisão em si é muito pensada. E todo esse planejamento, essa reflexão, tudo isso é um ato de generatividade puro, essa preocupação em garantir um futuro seguro para os filhos, em pensar no que vai acontecer lá na frente, é pensar na continuidade, é deixar uma marca através da próxima geração, é a generatividade funcionando na prática. Então a gente percebe que essa escolha vai muito além da biologia, né? É um negócio psicossocial mesmo. É o desejo de cuidar, de guiar a próxima geração, de no fundo transcender a própria existência através dos filhos, passando valores, amor. É a busca por deixar um legado vivo, literalmente. E tudo isso nos leva ao último passo da nossa jornada. Depois de passar por essa crise da meia-idade e escolher o caminho da generatividade, como isso nos prepara para o estágio final da vida? É hora de colher os frutos. Bom, uma vida que foi gasta gerando, contribuindo, ela leva a uma coisa chamada integridade lá na velhice. Sabe aquela sensação de dever cumprido, de que a vida teve um propósito, que as peças do quebra-cabeça se encaixaram? É isso. É aceitar a própria história, com os altos e baixos, e sentir paz, sentir sabedoria, em vez de arrependimento. Essa, no fim das contas, é a verdadeira imortalidade psicológica. É poder olhar para trás e pensar, valeu a pena. E agora, no final da nossa conversa, a pergunta volta para cada um. Não importa em que fase da vida se esteja. As sementes de um legado estão sendo plantadas agora, em cada ideia compartilhada, em cada pessoa que a gente ajuda, em cada projeto que a gente tira do papel.
Fica a reflexão. E você, qual legado está construindo?